Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos em mais uma aula do próximo terceiro passo para se libertar do seu próprio Egito, das suas próprias limitações. Sejam limitações que você mesmo colocou e você acha que você não pode, ou que colocaram na sua cabeça e você acha que você não pode, ou que você tem medo de ir mais além. Como eu posso me salvar e me libertar das minhas limitações, dos meus medos, dos meus vícios e das minhas más características? Fala pra gente a Torá. Nós falamos o final do capítulo 2, depois nós citamos o final do capítulo 4 do segundo livro da Torá. Agora nós prosseguimos para o capítulo 6. Nós vimos na outra aula, na segunda aula, que o povo acreditou em Moshe e nas palavras de Hashem. E o segundo ponto para que a pessoa possa se libertar é a fé. A pessoa precisa ter fé que Hashem vai libertar. A pessoa precisa ter fé que Hashem vai ajudar ele a se libertar. Fala pra gente a Torá. Continuamos no capítulo 6. O povo acreditou no capítulo 4. Porém, continuando a Torá, nós vemos um outro cenário. Uma outra tamuná, como se fala em hebraico. Existe aqui um outro cenário. Fala pra gente a Torá. Capítulo 6, versículo 5. Versículo 2, 3, 4, 5. Hashem começa a falar tudo o que ele vai fazer para o povo de Israel. Ele vai tirar o povo de Israel do Egito. Pelo mérito de Avraham, Yitzhak e Yaakov, que eles conseguiram se libertar da idolatria e seguir o caminho verdadeiro do único e absoluto Criador do mundo. Então fala pra gente a Torá, versículo 6. Portanto, fala Hashem para Moshe, diga para o povo de Israel, eu sou o Eterno, eu sou Hashem, e eu vou tirar vocês debaixo do sofrimento do Egito, e eu vou salvar vocês do trabalho, e eu salvarei vocês com um braço estendido e com grandes justiças, ou seja, Hashem fará justiça com os egípcios. E eu vou pegar vocês para mim como um povo. Desculpem, e eu serei para vocês um Deus, ou seja, eu serei o Deus de Israel. Sempre que nós falamos sobre Hashem, Hashem é o Deus de Israel e depois ele também, é óbvio, é o Deus de todo mundo. Porém, aqueles que têm 613 mitzvot, mais mitzvot do que os Bnei Noach, é o povo de Israel. Portanto, fala Hashem, vocês vão saber que eu sou Hashem, que o seu Deus, que tirou vocês debaixo do trabalho do Egito. E eu vou trazer vocês para a terra, para essa terra onde nós estamos agora, a terra de Israel. E para a terra que eu levantei a minha mão e jurei para Avraham, Yitzhak e Yaakov, e eu darei ela para vocês como uma herança. E assim disse Moshe para os filhos de Israel no versículo 9. Porém, incrivelmente o povo não escuta Moshe. O povo não escutou Moshe Rabbeinu. Por quê? Você está numa situação ruim. Você está no fundo do poço, que nem te dizem. Você está no Egito, sendo escravo, sem comida, sem água, com a sua família sofrendo. E vem alguém e fala, em nome de Hashem, eu vou salvar vocês. Vocês vão ser o meu povo. Eu vou trazer vocês para a terra de Israel, que nem eu jurei para Avraham, Yitzhak e Yaakov. Por que o povo não acreditou? O que foi diferente dessa vez da última vez? Explica a Torá pra gente. O povo, versículo 9, capítulo 6, versículo 9. O povo não acreditou e não escutou Moshe pelo espírito curto e pelo trabalho difícil. Eles tinham um espírito curto, essa é a tradução exata do que está escrito na Torá. Se você, infelizmente, tem outra tradução, então nós devemos mudar um pouco as traduções. Isso eu coloco aqui uma aspas, eu já falei para vocês, diversas bíblias em português acabam colocando explicações como tradução. Em vez de traduzir, eles explicam. Então é muito importante tomar cuidado, e se você tem capacidade, e é óbvio que você tem capacidade, você deve estudar hebraico para ver as coisas da fonte. Então a Torá fala pra gente, pelo espírito dele estava curto e o trabalho estava difícil. Por isso eles não escutaram. E eu pergunto para vocês, o que é um espírito curto? O que é um espírito curto?
Por que o espírito curto e o trabalho difícil causam que o povo não acredita? Então, na verdade, os nossos sábios nos explicam que o faraó, ele era uma pessoa muito inteligente. Ele era uma pessoa que sabia exatamente o que fazer para continuar escravizando o povo. E por isso o Criador do universo precisou vir e mostrar quem era, na verdade, o Criador de tudo. Porque o faraó, ele tinha tanta força da impureza e da idolatria dele, que ele era exatamente a figura do nosso mau instinto. Explica pra gente a Torá. No capítulo 5, um pouco antes, a Torá fala pra gente que o faraó, quando ele viu que o povo começou a acreditar, que nem eu falei pra vocês na última aula, o povo acreditou. O faraó viu que o povo começou a acreditar. Então o faraó disse, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou mudar. Eu não vou deixar que as pessoas façam aqui uma rebelião pela fé. Como eu vou tirar a fé das pessoas? Fala o faraó, versículo 8. Versículo 7, 8 e 9. Escutem bem, capítulo 5, versículo 7, 8 e 9. Disse faraó, não deem mais palha para o povo fazer tijolos, como antigamente. Eles vão e colham ou catem a palha do chão. E a mesma quantidade de tijolos que eles faziam ontem, coloquem sobre eles. Não diminuam nada. Pois eles estão abrindo mão e se tranquilizando. E é por isso que eles gritam dizendo, vamos servir a Hashem. Faça um trabalho duro sobre as pessoas e que eles trabalhem e que eles não se apoiem em palavras mentirosas. Ou seja, o faraó disse, ontem quando nós dávamos matéria-prima, vocês faziam 100 tijolos por dia cada um. Hoje eu não vou dar matéria-prima e vocês vão continuar fazendo 100 tijolos por dia. Por quê? Porque o faraó sabia, quanto mais trabalho, quanto mais ocupação eu dou para as pessoas, menos eles terão tempo de pensar, menos eles terão tempo de refletir sobre a vida e principalmente sobre a verdade. Quando a pessoa está o tempo inteiro ocupada com o seu trabalho, com a sua televisão, com o seu celular, com a sua internet, com as suas bobagens, ela não tem tempo de refletir sobre a verdade da vida. Ela não tem tempo de refletir sobre a fé e sobre Hashem. Fala a Torá pra gente. Se você quer se libertar, então não tenha um espírito curto. Quando o espírito fica curto? Quando você não tem paciência. Um espírito curto é um espírito que não tem paciência. Você quer resultados imediatos. Você não consegue esperar. Você quer que mude agora. Existem aquelas pessoas que elas começam uma dieta e um dia depois elas sobem na balança e elas falam, não está funcionando. Mas como não está funcionando? Você não esperou. Existem aquelas pessoas que elas querem mudar e no dia seguinte, uma semana depois, elas querem resultado. E se não tem resultado, elas caem, elas se quebram, elas falam que não está funcionando e elas largam tudo. Isso vem do espírito curto. Isso vem porque a pessoa não tem paciência. Ela está ocupada com diversas coisas e ela não consegue se tranquilizar. Ela não consegue esperar até que as coisas deem certo. Não tenha um espírito curto, é o terceiro passo para que você possa se libertar dos seus problemas. Não deixe as suas ocupações tomarem todo o tempo do seu dia. Ou seja, separe um tempo para refletir sobre a sua vida. Separe um tempo para refletir sobre os seus atos. Separe um tempo para rezar para Hashem. Separe um tempo para se conectar com você mesmo e com o único e absoluto Criador. Feche os seus olhos e converse com Hashem. Não deixe que a falta de paciência, não deixe que a tecnologia que faz com que tudo apareça em um clique,
Meio clique. As pessoas não podem mais esperar um segundo, elas têm que esperar meio segundo, uma fração de segundo. A pessoa não tem mais paciência hoje em dia. Isso faz com que as pessoas se quebrem e não consigam sair dos seus próprios limites. Esse é o terceiro passo para conseguir se libertar do seu próprio Egito através dos ensinamentos da Torá, o manual de instrução do universo. Que seja a vontade de Hashem que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.